Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Python voltada para as Olimpíadas de Programação. O programa que eu trouxe hoje é o problema I do aquecimento para a primeira fase do Interif de 2024. Esse problema se chama enésimo termo. Em uma espiral de triângulos, cada triângulo compartilha um lado com dois outros, conforme apresentado na figura. Assim, é formada a sequência 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16. Dado um número n, encontre o enésimo termo dessa sequência. A entrada é composta por vários casos de teste. Cada caso de teste contém um número inteiro n entre 1 e 159, e a entrada termina com EOF. A saída consiste em uma linha para cada caso de teste contendo o enésimo termo da sequência apresentada. Então, olha só que coisa. Um problema extremamente simples. Essa imagem aqui é maior do que o enunciado inteiro, né? Mas por que eu resolvi trazer ele nessa semana, ao invés de ter colocado ele lá na lista de matemática nas nossas primeiras aulas? Por causa da maneira como a gente vai receber entrada nesse programa, certo? Por causa que ele diz aqui, a entrada é composta por vários casos de teste, não fala quantos. Depois ele fala que a entrada termina com EOF. Então a gente vai ter que ficar recebendo a entrada enquanto o programa estiver disposto a mandar. Quando ele não quiser mais, ele vai mandar esse EOF aqui, que a gente não sabe nem o que é. E aí a gente vai ter que parar de... Aí que a gente vai ter que parar de executar o nosso programa, certo? Essa é uma maneira pouco convencional de receber entrada nas Olimpíadas de Informática, mas que às vezes acontece, e quando acontece a gente tem que estar preparado para lidar com essa situação, certo? Então vamos lá, primeiramente, o que é o EOF? Bom, o EOF, ele é um código especial que o C usa para determinar quando que um arquivo acabou, quando a gente está manipulando arquivos em C. Certo? Então no C, além da gente poder receber entrada no stdin, stdin é em inglês de Standard Input, isso aqui é a entrada padrão. Geralmente é o teclado, né? E mostrar a saída no stdout, saída padrão, em inglês Standard Output. É linha de comando. Então, quando a gente está trabalhando nas Olimpíadas de Informática, é no stdin que a gente recebe a entrada, no stdout que a gente recebe saída. Que a gente mostra a saída, perdão. Mas tanto no C quanto no Python, a gente consegue criar e manipular arquivos. Arquivo de texto mesmo, ou até fazer script, fazer imagem. E aí, quando a gente está trabalhando quando a gente está manipulando arquivos em C, ele usa esse código especial EOF para determinar quando que um arquivo acabou. O Python não usa EOF, ele não precisa usar EOF, por causa que ele é uma linguagem muito mais dinâmica. Por causa disso, então, quando a gente estiver tentando ler fazer isso, só para dar um exemplo. Quando a gente estiver tentando ler infinitamente os números que o programa vai dar pra gente, assim que o usuário, no caso o botzinho do OBI, digitar o EOF, o input vai dar erro. Por causa que o Python ele não utiliza o EOF pra nada, não é um recurso da linguagem dele, certo? E aí, como é que a gente faz então? A gente sabe que quando o programa dá erro, ele para de funcionar, aí aparece aquelas mensagens de erro que é quilométrica na linha de comando, certo? Mas a gente não quer que o programa pare de rodar. A gente quer que quando a gente esbarre no EOF, ele pare de rodar, na verdade, né? Mas não daquele jeito, mostrando um monte de mensagem de erro na tela. A gente quer que ele pare de rodar de uma forma mais elegante. Quando, em Python, a gente está executando uma instrução e a gente espera que aconteça um erro em algum momento dela, então no caso dessa linha de código aqui, eu espero que nesse input aconteça o erro de eu receber um EOF.
Eu tô antecipando esse erro e eu quero tratar ele. Eu tenho a resposta para ele. Então, se eu tenho a resposta para ele, eu vou falar pro Python que nem tudo está perdido se ele receber um EOF. Vou colocar todo o meu código dentro de um bloco chamado try. Ou seja, tenta fazer isso aqui. Ó, Python, tenta ler entrada e converter um número para inteiro, se o usuário digitar um número. Mas se ele digitar um EOF e o input der erro, tá até escrito aqui no meu editor de texto, ó. Se o usuário digitar EOF, ele ativa EOF error, que é o que eu digitei aqui no except. Então, except, os erros no Python a gente chama de exceções. Essa é a nomenclatura correta pra gente falar de erro no Python, são exceções. Quando acontecer dentro do meu bloco try a exceção EOF error, por causa do input, eu vou parar de executar meu código. Enquanto não, eu vou ficar manipulando ele aqui dentro. Na verdade, não é esse número aqui. Deixa eu dar um nome mais descritivo para ele. Ele é o termo que eu quero da minha espiral de triângulos. Beleza. Então a gente já tem a estrutura aqui para receber números infinitamente. Quando o usuário digitar EOF, a gente vai parar de executar. Agora, a gente só precisa fazer a segunda parte do programa, que é esse enunciado bem simplesinho aqui, onde a gente precisa implementar essa espiral de triângulos. Certo? A primeira coisa que a gente precisa levar em consideração quando a gente está falando dessas sequências aqui, que elas referenciam a si mesmas, só que termos anteriores, né? Então, no caso, por exemplo, esse 16 aqui, ele é vizinho do 12 e vizinho do 4. E é por isso que o valor dele é 16. 12 mais 4. Então, para eu calcular o 16, eu tenho que pegar esse valor aqui, aí eu tenho que voltar lá atrás, pegar esse aqui, e aí eu sei qual número é esse aqui. Quando eu tô olhando para essas sequências recursivas, é verdade que todo triângulo compartilha um lado com dois outros? Não, né? Se eu estiver bem no comecinho da sequência, é literalmente impossível disso acontecer. Talvez fique um pouco difícil de ver na tela do vídeo, mas se vocês olharem bem no miolinho dessa espiral aqui, vocês vão ver por que o começo dessa sequência aparece número repetido e depois nunca mais isso acontece, ó. Eu começo com um triângulo sozinho, 1. Então eu tenho o primeiro 1 aqui. Aí depois eu vou colocar outro triângulo na espiral. Como só tem um triângulo, que é o primeiro 1, o próximo triângulo ele vai só ter um vizinho. Então ele vai ser 1 de novo. Aí, do jeito que esses dois primeiros triângulos estão aqui, não tem como o próximo triângulo ter 2 como vizinho. Então ele também vai ter um vizinho só. E aí o valor dele vai ser 1 de novo. Então por isso que tem 3 1s. Aí beleza, eu vou colocar o meu quarto triângulo. Agora o quarto triângulo ele consegue, por causa da disposição desses 3 primeiros aqui, ele consegue ter 2 vizinhos. Os 2 vizinhos deles são 1 e 1, então o valor dele é 2. Aqui o primeiro 2. E aí o que acontece? Do jeito que os meus 3 primeiros triângulos estão dispostos e o quarto está posicionado em relação a eles, também não tem como o quinto triângulo ter 2 vizinhos. Por causa disso, o quinto triângulo só tem 1 e, de novo, ele é 2, repete o valor anterior. Certo? Então dá pra ver que, na verdade, essa regra aqui de cada triângulo compartilha um lado com 2 outros não é verdade para todos os termos. A gente precisa de uns valores iniciais aqui para o nosso algoritmo realmente conseguir engatar, e a partir daí essa regra realmente passa a ser verdade. Então o 3 ele é vizinho do 2 e do 1, por isso o valor dele é 3. Aí depois o próximo triângulo é vizinho de 3 e 1, então o valor dele é 4. O próximo é vizinho de 4 e 1, o valor é 5. 7, vizinho de 2 e 5 e assim por diante, certo? Retomando então, essa sequência, do mesmo jeito que a sequência de Fibonacci, Fibonacci é assim, né?
A gente precisa começar com 1 e 1, só pra botar um óleo no motor. Depois a gente bota um óleo no motor, aí dá pra fazer. 1 mais 1 é igual a 2, 1 mais 2 é igual a 3, 2 mais 3 é igual a 5, assim por diante. Mas a gente precisa desses valores iniciais aqui, senão o algoritmo não funciona. No caso da espiral de triângulos, a gente consegue determinar, olhando para esse desenho aqui, do jeito que ele não funciona até o 3, que os valores iniciais são esses 3 1s e esses 2 2 aqui. Aí do 3 pra frente eu já consigo determinar usando essa regra mesmo. Mas esses primeiros 5 números aqui eu preciso ter eles na espiral já, senão qualquer que seja o algoritmo para calcular o enésimo termo não vai funcionar. Então beleza, eu vou criar minha espiral. E aí ela já vai começar com os valores 1, 1, 1, 2 e 2, senão ela não funciona. Aí o que acontece? Como eu já tenho alguns valores na minha espiral e o meu código já está dentro de um try except, eu posso meter o louco, assumir que esse número ele vale de 0 até 4, ou seja, o índice está dentro da espiral. Eu já posso tentar acessar o valor do termo. Então a gente sabe, né, que se por acaso o termo for um número maior, na verdade, se termo menos 1 for um número maior do que 4, que é o tamanho da espiral aqui, essa linha de código vai dar erro. Porque se... Vou colocar um comentário em cima do termo também aqui. Se o usuário digita EOF, exceção EOF error. Assim que a gente executa isso aqui. Já nessa linha de código aqui, eu estou assumindo que termo é um valor que já está na minha espiral, mas a gente sabe que se termo maior que o tamanho da espiral, isso aqui vai dar um erro, porque esse índice não existe. Mas que erro é esse? Qual é a exceção? A exceção escreve assim? Calma aí, deixa eu verificar isso agora. Se exceção é com cedilha ou com 2S? Caramba, é com C cedilha. Aprendemos uma coisa nova hoje, ó. Exceção em português escreve assim. Bom, continuando então. Qual é a exceção de quando eu estou tentando acessar um índice de um array que não existe? Essa exceção é index error. Escrito assim. Se eu escrever de outro jeito, o Python não vai reconhecer. Então, se eu tentar acessar o termo que o usuário digitou direto, sem verificar se ele existe ou não, e aparecer o erro index error, quer dizer que termo é maior do que o tamanho da espiral, certo? Ou seja, quer dizer que eu não expandi a minha espiral até chegar no termo que eu preciso. Então tudo que eu preciso fazer, quando o Python enxergar um index error, é calcular a minha espiral, esticar ela, estender ela, até o termo que eu quero. Então, vou considerar que eu estou no termo. Vou considerar que eu estou no último termo, termo atual. Enquanto eu não estiver no termo que eu quero,
eu vou estender a minha espiral. Então eu vou calcular mais números para ela. Alguma coisa aqui. Deixa eu fazer o comentário aqui pra ficar bonitinho. Não aparece como comentário. Bom, enquanto eu não estiver no meu termo, eu vou calcular mais valores. E vou lembrar que eu calculei um valor a mais. Então eu tô chegando mais perto do termo que eu quero. E aí quando eu tiver chegado no termo que eu quero, eu sei que ele vai ser o último elemento da espiral, porque eu vou ter parado nele. Então a saída que eu tô procurando é o último elemento do meu array, certo? O índice menos 1. Lembrando que no Python eu posso indexar ao contrário. Agora beleza. Tudo que falta pra gente encerrar esse programa, se essa comparação aqui não estiver errada, é calcular mais valores para minha espiral. Então, depois do 16 aqui, o que vem? Bom, vamos olhar para os valores que já tem e vamos tentar chegar a um padrão. Então a primeira coisa que a gente pode perceber é o seguinte, ó. Todo triângulo novo, ele é vizinho do triângulo que vem logo antes dele. Então, 16 é vizinho de 12, que é vizinho de 9, que é vizinho de 7. Se a gente olhar a sequência na forma escrita aqui, a gente vai ver que eles são todos vizinhos um do outro. Estão lado a lado aqui, ó. 7 com 9, 9 com 12, 12 com 16. Então, beleza. Qualquer que seja o meu próximo termo aqui, depois do 2, eu sei que ele é o atual último número. Então, para eu chegar no 16, eu vou ter que pegar o 12, que no momento é o último número. Então, vou pegar espiral. E aí eu sei também que todo número aqui, ele vai ser a soma de dois números. Então no caso aqui, ó, 16, ele vai ser 12, que a gente sabe que é o quadrado... Eita. 12, a gente sabe que é o triângulo que está logo antes do 16, e aí eu vou pegar 12 e vou somar com 4. O 12, eu vou pegar o 9, que é o triângulo que está logo antes, e aí o valor vai ser 12, porque eu vou pegar esse 9 e vou somar com 3. A relação entre o triângulo que eu quero calcular agora e o triângulo que está imediatamente antes é mais óbvio de ver. Mas se a gente for olhar para esse triângulo menorzinho aqui, que é o meu segundo termo, a gente vai ver que tem um padrão também. Porque olha só, eu quero calcular o 16. Então eu vou pegar o triângulo que está uma posição atrás, 12. E aí o 4 é o triângulo que está a 1, 2, 3, 4, 5 posições atrás. Então esse aqui é menos 1, esse aqui menos 5. Vamos ver se isso é verdade para todos. Quero calcular o 12. O 12 é vizinho do triângulo que está exatamente antes. Então, menos 1. E aí ele é vizinho do 3, que é o triângulo que está 1, 2, 3, 4, 5 triângulos antes. Então é sempre menos 1 e menos 5. Sempre menos 1 e menos 5. Até a gente chegar no termo que a gente quer. É assim que a gente estende a espiral. Vamos ver então se o nosso programa funciona. Eu acho que se der erro, provavelmente vai ser nessa comparação aqui, porque comparar tamanhos é sempre muito chato. Mas vejamos então. Primeira linha de teste, 4, saída 2. Segunda linha, 7, saída menos 1. Opa, falei que ia dar erro. Vejamos aqui.
Supondo que eu quero calcular o termo número 6. Então, o termo vale 6. O termo atual é 5. 5 é menor que 6. Então, esse aqui é verdadeiro, vai rodar uma vez. Eu vou calcular um número. E vou chegar no... Ah! Pera aí, eu não quero printar menos 1. Eu quero printar o índice menos 1 da espiral, que é o último elemento. Cara, eu acho que o erro era muito mais simples do que eu tava pensando. Deixa eu dar um clear aqui, só pra ficar bonitinho. Aí. Rodemos o programa de novo, então. 4, 2, 7. É 4, tá certo. 5 dá 2. Vamos ver os outros casos de teste. Ah, não, tinha que ter terminado... Calma aí, deu um erro no final aqui só porque eu terminei dando espaço e não digitando o EOF, que é a condição de parada que o nosso programa está esperando. Então, calma aí, deixa eu ver se funciona direitinho. 4, 7, 5, 10, 1, 22, 15, 50, 80. E aí eu vou digitar o EOF, que no meu teclado é o atalho Ctrl D. E agora sim, nosso programa encerrou de maneira elegante. E a gente tem essa saída que tá muito feia, né? Porque o que acontece? Ó, o nosso programa pediu o seguinte: a gente ia receber 4, 7, 15, tanana, esses números aqui. Depois a gente ia mostrar 2, 4, 2, 9, 1, 265, 37 e assim por diante. E a gente sabe também como que o botzinho da OBI é chato quando é assunto de formatação da saída, certo? Tem um exemplo aqui de um problema que você precisa formatar bastante a saída. Ó, esse aqui, por exemplo. Nesse exemplo, você tem que printar a palavra gasolina com todas as letras maiúsculas, se a gasolina estiver mais barata, alguma coisa assim, não lembro. Ou etanol com todas as letras maiúsculas, se o etanol estiver mais em conta. Se você, por exemplo, trocar a case de uma dessas letrinhas, o bot já dá como erro o seu programa, certo? Sabendo que o bot é chato desse jeito, será que realmente está tudo bem a gente ter a saída desse jeito que está aqui, ó? Depois do digitar o 4, o 2 já aparece logo debaixo dele. Aí o 7 que eu vou digitar, ele tá entre o 2 e o 4. Depois o 5 tá entre o 2 e o 9, que são as próximas linhas de saída. Será que tá tudo bem? Fica tudo misturado assim? Na verdade tá sim, pessoal. O motivo da execução do nosso programa ficar tão feia no terminal é por causa que acontece o seguinte. O terminal... Lembra que eu falei do stdin e stdout lá no começo da aula? Bom, o terminal, tudo que eu escrevo aqui pro stdin, ele mostra na tela. Tudo que eu mando pro stdin, ele mostra na tela. E tudo que é stdout, ele também mostra na tela. Por causa disso, o meu terminal, a minha linha de comando aqui, ela tá mesclando os conteúdos das duas fontes de texto. A primeira fonte, que é o stdin, que é onde eu estou colocando o 4, o 7, o 5, assim por diante. E a segunda fonte, que é o stdout, que é onde eu estou escrevendo o 2, o 4, depois esse 2 aqui, esse 9 e assim por diante. O meu terminal está só pegando os dois arquivos e mesclando um com o outro, por isso que está tudo bagunçado. Mas se eu fosse pegar no meu computador o arquivo de texto do stdin, que é onde tudo que eu digito vai parar, e o arquivo de texto do stdout, que é onde tudo que o meu programa digita vai parar, a gente vai ver que a nossa entrada ela está exatamente desse jeito, totalmente alheia ao que está acontecendo na saída, e a minha saída está exatamente desse jeito, totalmente alheia ao que está acontecendo na entrada, certo? Então, apesar da saída ter sido um pouco feinha, vocês podem ter certeza que o programa está certo, sim, podem ficar tranquilos. Tirando a pegadinha do EOF,
E por causa disso a gente teve que aprender uma sintaxe nova. Esse programa até que foi bem tranquilo, né? Eu diria. Mas caso vocês discordem, vocês tenham alguma dúvida, não esqueçam de deixar nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.